Tá, né? Pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Só não tá aparecendo aqui pra mim, ó. Tem um delayzinho. Ah, não, tudo bem. Entrou? Estamos, acho que estamos, né? Som ok? Maravilha. Gente, muito boa noite. Daqui eu não consigo ver o pessoal, né? Cadê? Para eu poder dar oi pro povo. Não, eu sei, eu tô falando da lista, dos nomes. Ah, não, tá tudo ótimo. Gente, super boa noite agora, sim, com tudo funcionando. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Bom, hoje a gente tem um assunto, tava brincando aqui com o pessoal, que ele é um assunto mais tristinho, né? Porque a gente vai falar sobre as atualizações na lei de falências e recuperação nesse dia de hoje, tá certo, gente? Então a gente teve a lei 14.112 de 2020, que alterou a nossa lei de falências. Eu lembro muito bem quando essa lei saiu, porque ela saiu simplesmente no final do ano, ali véspera de Natal. Foi 24 de dezembro e eu fiquei recebendo um monte de mensagens do pessoal muito curioso para saber o que tinha acontecido, porque realmente foi uma reforma gigantesca, tá certo? Muito bem. Vocês, de novo, né, não precisa ter aquela aflição de ficar copiando o que está no conteúdo dos slides, porque a galera que ficar até o final, eu vou falar a palavra mágica, vou falar a senha para vocês no final da nossa live de hoje, tá certo? Escolhida com muito carinho, igual a de ontem, e aí vocês recebem o arquivo amanhã de manhã, tá bom? Gente, olha só, eu quero começar fazendo uma listinha aqui com vocês. Vocês já receberam, na verdade, hoje mais cedo, essa lista lá no nosso canal do Telegram com os assuntos que a gente vai abordar. Então, na verdade, a gente vai fazer um mapeamento, um escaneamento de alguns pontos mais relevantes da Lei 11.101 de 2005. Eu só quero deixar claro que esses pontos que a gente vai tratar hoje, gente, eles não são todas as modificações que aconteceram na lei. A reforma da Lei 11.101, ela realmente foi uma reforma muito grande. Eu escolhi esses pontos para a gente tratar hoje como uns destaques para vocês, tá certo? Mas é muito importante que a gente entenda o motivo dessa reforma tão significativa na lei de falências, tá certo? A gente já vinha, mesmo antes da pandemia, aqui no Brasil, passando por uma crise muito ruim. A gente já vinha, na verdade, isso vem se arrastando ali desde 2013, fica mais aguda a crise em 2016, a gente fica patinando, não consegue sair dela, então a gente já estava passando por uma crise econômica, por uma crise financeira, que obviamente arrocha o aspecto social, e chega a pandemia, ali no início de 2020. E com a pandemia a situação ficou desgraçada de vez. Vem a crise sanitária, a situação socioeconômica piora muito, muitas pessoas desempregadas, a maioria das pessoas não tiveram o privilégio de ficar trabalhando de casa sem terem as suas rendas afetadas. Então, toda essa situação se agudiza com empresas fechando, falências. E nesse caso aqui, quando eu digo falências, eu não estou falando necessariamente de um processo falimentar. Eu estou falando de empresas que simplesmente fecharam as portas e não tinham condições de continuar, tá certo? E aí as pessoas desempregadas, enfim, caos total. No final do ano, no final do primeiro ano de pandemia, ali dezembro de 2020, então vem essa grande reforma. Com qual objetivo? Com o objetivo de facilitar a recuperação das empresas que estavam passando por uma situação de crise econômica. Mas não é facilitar a recuperação de qualquer tipo de empresa. E aí eu estou falando empresa mesmo no sentido de atividade econômica organizada. A gente só vai salvar aquelas empresas que têm condições de continuar desenvolvendo
as suas atividades. Aquelas que estão numa situação que já é de insolvência, elas precisam sair do mercado. E o caminho é falência, senão elas contaminam todo o nosso sistema, tanto jurídico quanto o econômico, causando mais problemas do que benefícios. Então, essas grandes modificações na Lei 11.101 de 2005, elas vêm para facilitar a recuperação de empresas em crise, facilitar também a recuperação de créditos. Lembra que ontem eu falei para vocês que quando a gente estuda direito empresarial, a gente tem que vir com a lógica correta, que não é aquela lógica da galera de direito civil, que tutela muito o quê? Os devedores, e tudo bem, são áreas distintas do direito. Aqui, na nossa área de direito empresarial, a gente está falando de tutela do crédito. Então, é claro que a lei se preocupa em tornar o crédito mais seguro. De qual ponto de vista? Da recuperação. Aqueles que topam investir, que topam emprestar dinheiro, precisam ter alguma facilidade de recuperar esse crédito depois. Então, todos esses ingredientes, eles estão nesse grande caldo, nessa panela, que gera ali como resultado essa reforma da Lei 11.101 de 2005, que nós vamos abordar alguns pontos nesse nosso encontro de hoje. E o primeiro assunto que eu separei para vocês, e é uma novidade muito bem-vinda, diz respeito às condições de pagamento de dívida da Fazenda Pública. Eu até soltei uma enquete lá no nosso canal do Telegram hoje, mais cedo, para vocês. E do que a gente está falando nesse caso? Gente, quando uma sociedade empresária, um empresário individual, começa a passar por uma situação de crise econômico-financeira, geralmente a primeira coisa que ele para de pagar é o quê? Tributo. E por quê? Porque demora a aparecer. Experimenta atrasar salário para ver o que acontece. Aparece muito rápido o problema. Então, o que acontece? Quando as empresas chegam ao ponto de pedir recuperação judicial, de entrar lá com um processo pedindo recuperação judicial, a situação de dívida já está muito elevada, inclusive a de dívidas tributárias. E o que acontece? Existem alguns tipos de crédito que eles não entram no plano de recuperação judicial, eles não vão ser negociados dentro do plano de recuperação judicial. E um deles é o crédito tributário. E por que não? O crédito oriundo dos tributos, ele é uma receita que vai para o Estado, nos mais variados níveis, governos municipais, estaduais e federais, e os tributos são a principal fonte de receita dos nossos entes federativos. E é dali que eles vão usar esse dinheiro para quê? Para prestar os serviços básicos para a população. Escola, lazer, segurança, moradia, educação. Então não poderia um procurador da Fazenda Nacional, um procurador do Estado, ir lá para a Assembleia Geral de Credores e falar assim, não, tudo bem, nesse caso eu topo um desconto aí de 20% na sua dívida. Ele não pode dispor de dinheiro público. Isso é contrário ao interesse público, tá certo? Mas a gente sabe que se você tiver uma dívida tributária, você pode ir lá parcelar, porque existem leis. Leis que são iguais para todos nós, pessoas físicas, e que também são iguais para todas as pessoas jurídicas. Mas as leis que permitiam esses parcelamentos, elas nem sempre eram adequadas para as empresas que estão em processo de recuperação por causa das condições. Aquele empresário que está passando por recuperação judicial, ele não tem só o tributo para pagar. Ele não tem só o tributo para negociar. O tributo é uma das dívidas que ele tem. Ele tem dívida com fornecedor, ele tem dívida trabalhista, ele tem dívida com um monte de gente, tanto que com um banco. Ele tem tanta dívida que ele não conseguiu negociar individualmente com cada credor e precisou pedir ajuda do Estado. E aí, qual é o cenário que a gente tem com a reforma? Muda bastante. A gente passa a ter parcelamentos, condições especiais de parcelamentos, que vai aparecer
aqui na tela para você. E a gente tem também a questão de descontos, tá certo? Pode colocar. E a gente tem a questão dos descontos, tá certo? Então, mudei. Então, o que acontece? A gente vai passar a ver o que foi que aconteceu nesses dois casos. Bom, vamos lá. Gente, a lei que modificou, a Lei 11.101 de 2005, modificou também a Lei 10.522 de 2002. E no artigo 10A, que já existia, mas aí ele sofre uma modificação, qual é a possibilidade que aparece? Olha lá, o empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial vai poder liquidar ou parcelar os seus débitos dentro de determinadas condições que eu já vou sistematizar para você. Aqui eu quero fazer uma crítica. Isso está muito mal escrito, né? Porque vamos lá. Olha ali na parte amarela, que eu grifei para você. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial. Gente, são dois momentos distintos. Pleitear é a distribuição, é eu dar entrada. O deferimento do processamento da recuperação judicial é aquela primeira ordem do juiz falando, ok, você cumpriu os requisitos, vamos iniciar o processo de recuperação judicial, tá? Então, fica a dúvida de em que momento esses empresários devedores vão fazer jus a essas condições que eu vou te mostrar. Então, tem uma questão aqui que eu diria que é uma impropriedade. Bom, antes de eu te mostrar essas condições especiais, eu só quero ter certeza que a gente está na mesma página, que é o seguinte. Quando a gente fala de dívida tributária, a gente tem momentos dessa dívida e momentos dessa cobrança. Num primeiro momento, essa dívida, e aí a gente está falando de tributos federais, tá? Essa lei, ela vai tratar de tributos federais, essa facilitação é para tributos federais. Pois então, na fase administrativa, a gente não tem ainda um processo judicial e os acordos, essas cobranças, eles são feitos direto pela Receita Federal do Brasil e você parcela indo na Receita, tá bom? Fazendo um acordo com a Receita. Se você não pagar, a Receita vai inscrever esse débito em dívida ativa, né? Então você vai passar a ter uma certidão negativa que vai aparecer ali os débitos que você está devendo. Se você... quando a gente emite essa dívida ativa, quando a gente manda um débito para a dívida ativa, já é para encaminhar para a respectiva procuradoria para eles ajuizarem o quê? A execução. E aí isso vira uma cobrança judicial. E se você quiser fazer algum tipo de acordo para evitar a penhora dos seus bens, aí você já vai fazer um acordo que ele é no processo. E, obviamente, ele é um acordo mais caro, porque aí você tem custas, você tem os honorários do procurador, fica mais caro você empurrar com a barriga e fazer um acordo na justiça. Fica mais barato se você fizer isso ainda em âmbito administrativo de cobrança na Receita, portanto, extrajudicial. Quais são, então, essas condições especiais que a gente tem com a reforma? A gente tem dois cenários. Cenário 1 é quando as dívidas estão em fase administrativa. Então, não existe um processo judicial ainda, tá certo? Nesse caso, olha só, eu posso fazer um parcelamento em até 120 vezes. Gente, são 10 anos. É bom. É um prazo que vai o quê? Dar aquela alongada, vai me dar um fôlego, porque quanto maior o prazo, mais baixa é a minha parcela. Ou eu posso fazer um parcelamento em 84 vezes, que é um período menor, é um período de 7 anos, mas eu posso... Você fala, pô, mas se eu posso fazer em 10? Por que eu faria em 7, que é menos? Porque nessa segunda modalidade, você pode ter um abatimento, uma liquidação de até 30% da dívida, utilizando prejuízos fiscais na hora de você fazer a compensação do imposto de renda, tá certo? Agora, só quem pode usar esse parcelamento na modalidade B
são empresas tributadas pelo sistema de lucro real. E aí, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, do Simples Nacional, que é regido pela Lei Complementar 123 de 2006, que traz aquelas figuras que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, MEI, microempresa, empresa de pequeno porte. Então, a maioria das empresas, elas são tributadas por esse regime do Simples Nacional. Então, elas não poderiam adotar um parcelamento na modalidade do item B, tá certo? Porque a gente tem o Simples Nacional, o sistema do lucro real e o sistema do lucro presumido. Apenas as empresas tributadas pelo lucro real podem adotar essa modalidade de parcelamento do item B, porque é nelas que a gente vai conseguir apurar o prejuízo fiscal para fazer as compensações com o imposto de renda. Sei que fica um pouquinho técnico, que parece uma parte meio contábil, mas é só para você entender que aqui no item B não pode ser qualquer tipo de empresário. Depende do regime de tributação que é adotado. Agora, e se as dívidas já tiverem avançado para a parte de cobrança judicial? Nesse caso, a gente vai ter, se eu conseguir passar o meu slide aqui, conseguir, o segundo cenário. E qual é o segundo cenário? É quando a gente já está ali na fase de cobrança judicial. Pessoal, nesse caso, eu tenho duas possibilidades também. Eu posso fazer um parcelamento em 24 vezes. Você fala, poxa, mas são só 2 anos. Mas eu tenho também, mas repara, você já empurrou com a barriga, né? Já está lá na esfera judicial. Ou eu posso também fazer uma transação tributária, que é o bom acordo. E nesse caso, você vai ter um prazo para quitar esse acordo, que é de até 120 meses, com redução de até 70% da dívida, com base em quê? Você fala, pô, Priscila, reduzir em até 70% a dívida, repara, não é certo que vai reduzir 70%. Ela pode ser reduzida em até 70%, então pode ser 60%, pode ser 50%, pode ser só 20%, tá? Mas qual é o critério que vai ser utilizado para ver o montante que você vai ter de redução dessa dívida? Tá ali, ó. Vai ser feita uma análise da capacidade de pagamento desse devedor. E aí tem detalhe importante. Nós temos critérios na hora de pleitear a recuperação judicial. Na hora de distribuir o nosso pedido de recuperação judicial, a gente precisa juntar um laudo de viabilidade econômica. Eu preciso indicar o motivo da crise. E como eu vou juntar todos esses documentos, esses laudos, mais a documentação contábil, a gente vai poder aferir a capacidade de pagamento desse devedor, para ver ali, então, qual vai ser a melhor modalidade de transação tributária para ele. E tem um detalhe, tá? Se a gente estiver falando de microempresas e empresas de pequeno porte, porque microempresas e empresas de pequeno porte podem pedir recuperação judicial, tá, gente? Inclusive, a gente tem uma recuperação judicial especial prevista para elas lá no artigo 70 da Lei 11.101 de 2005. Se o devedor se enquadrar nas categorias de microempresa e empresa de pequeno porte, uma ou outra, ele vai ter prazos maiores. Esses prazos chegam a ser 20% maiores, esses prazos de pagamento. Por quê? Porque, obviamente, a capacidade de pagamento de um devedor que é micro, que é pequeno, é uma capacidade de pagamento menor. Então, eu tenho que dar mais fôlego para ele, eu tenho que dar mais prazo para ele pagar. Essa é a lógica. A Lei 11.101, ela tem uma lógica econômica muito forte e não poderia ser diferente, tá certo? Agora, tem um detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Essas mudanças, elas são mudanças muito bem-vindas. Facilitaram muito na hora da gente equilibrar essa situação de dificuldade econômico-financeira. Agora tem detalhe. Se houver inadimplemento que cause rescisão do parcelamento ou da transação tributária nos primeiros 2 anos, o que acontece? Qual é a consequência disso? Pessoal, você já deve imaginar, porque quem foi meu aluno, eu sempre falo, né? Escorregou, começou o processo de recuperação judicial, escorregou, espirrou, é falência. Então tem que tomar cuidado.
na hora de você fazer esse parcelamento, de assinar a transação tributária, tem que ter certeza que aquilo é um compromisso e que você vai ter condições de honrar. Não pode furar. Pelo menos não nos primeiros 2 anos. Senão, a consequência é a convolução, tá bom? Dessa recuperação judicial em falência. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Maravilha? Muito bem. Esse foi o primeiro ponto que a gente selecionou para tratar aqui nesse nosso encontro de hoje. O segundo ponto é o Deep Financing. Ah, gente, então, tô me interrompendo aqui porque eu me empolgo e esqueço, às vezes, de falar as coisas. São os directs que eu não respondi hoje. Gente, eu não respondi os directs hoje, porque o dia foi corrido. Mas a maioria perguntava basicamente a mesma coisa, então eu resolvi deixar para responder aqui com vocês. Tá rolando uma crise de ansiedade em relação ao curso, tá? Porque eu dei spoiler ontem. Então, assim, o que eu quero deixar super claro em relação ao curso que a gente vai abrir as inscrições amanhã, pessoal? Qual é o grande objetivo? Bom, eu tenho 2 situações muito específicas de pessoas que eu tô preocupada em relação a esse curso. O primeiro grupo é muito óbvio, né? E foi o grupo que me provocou para fazer esse curso, que é a galera que está estudando, se preparando aí para os concursos públicos, estavam reclamando de aulas em plataformas online desatualizadas. Então, por motivos óbvios, eles precisam do curso de atualização. E é claro que a gente sabe que toda vez que tem uma mudança legislativa, dá um tempinho, ela vai começar a aparecer em prova. Então, é claro que o curso é muito relevante para quem está se preparando para um concurso público. Agora, tem os meus colegas advogados com quem eu falo com frequência, a gente tem as lives de terça para trocar experiências da nossa vida profissional. E aí também é muito importante que nós, advogados, estejamos atualizados. É claro que você pode estar pensando assim, poxa, mas falência, eu tenho que saber falência. Veja bem, talvez você não queira advogar na área falimentar ou recuperacional pelo devedor. Porque realmente você teria que ser um profundo conhecedor da Lei 11.101, tem que ter um apoio contábil grande, você tem que ter pelo menos um letramento mínimo em contabilidade para conseguir transitar bem pela Lei 11.101. Então eu entendo que talvez você não queira se aprofundar para ser um advogado de uma empresa em recuperação. Mas e se bate no teu escritório, se alguém te procura e é o credor de uma empresa que entrou em recuperação? Ou que teve a falência decretada, e você não sabe nem para que lado vai uma habilitação de crédito. Vai fazer o quê? Vai mandar para mim, espero, né? Para mandar que eu aceito, mas eu prefiro que você aprenda a fazer, tá certo? Meia volta é uma dúvida que aparece de colegas. Pri, tô com um crédito para habilitar, é falência, recuperação, o que eu faço, por onde é que eu vou? Então, esse mínimo, ele é necessário, que é justamente isso que a gente está fazendo aqui através dessas atualizações, tá certo? Então, o curso, amanhã eu dou mais detalhes, mas ele é voltado para esses 2 públicos-alvos, inclusive para a galera de concurso, eu sinalizo quais são as alterações legislativas que têm mais probabilidade de cair em concurso, para vocês não terem que olhar absolutamente tudo, porque a gente sabe que são muitas matérias, tá certo? Então, é isso que eu tinha que ter respondido nos directs e não respondi. Estou liberada, vou voltar aqui para o meu Deep Financing, galera. Então, a gente tem no direito empresarial, né, algumas expressões em inglês que o povo acha que é chique, então a gente precisa estar familiarizado com o significado delas, tá certo? Então, aqui no Deep Financing é uma modalidade de inovação no financiamento de empresas em crise, gente. Uma das grandes dificuldades das empresas é fazer o quê? Você está devendo. O que é o seu plano de recuperação judicial? Gente, é um plano para quê? Para você pagar as dívidas. E num contexto normal, em condições normais de temperatura e pressão, para o empreendedor brasileiro ter acesso a crédito já é difícil. Até para a pessoa física é difícil. Pensa numa empresa em crise, devendo os tubos, é mais difícil ainda. Então a gente tem alguns problemas. Por exemplo, você fala assim, mas a empresa pode vender os bens dela? Pode. E vende. Geralmente os planos de recuperação, eles têm lá um plano de alienação de ativos. Só que, gente, a gente não consegue implementar, por exemplo,
O princípio da maximização de ativos, que é previsto lá no artigo 75 da lei. O que é o princípio da maximização de ativos, que também é chamado de princípio da otimização de ativos? É eu conseguir vender os meus bens, os meus ativos, pelo maior valor possível. A gente não consegue fazer isso na prática. Geralmente os bens são alienados por valores inferiores ao de avaliação. Então falta grana. E sem grana, eu não cumpro o meu plano. Sem grana, eu não me recupero. Se eu não me recupero, é falência. E é um drama toda vez que uma empresa vai à falência. A gente tem o princípio da função social da empresa. No entorno da empresa orbitam interesses que não são apenas os interesses egoísticos dos próprios sócios. A gente tem os interesses dos consumidores, dos trabalhadores, do fisco, que arrecada se a empresa pagar. Então, a gente precisa sim de ferramentas que facilitem esse acesso ao crédito. E o Deep Financing é um desses instrumentos, tá certo? Então, como é que ele funciona? Olha só, o Deep Financing, o Deep é uma sigla, tá? Significa Debitor in Possession. Gente, ele tem previsão no artigo 69A da nossa Lei 11.101 de 95, tá certo? E aí, como é que ele vai funcionar? Gente, deixa eu botar isso aqui para baixo. O que acontece? Hoje, a gente tem a positivação, a normatização de regras para quê? Para que o devedor, que é ali o empresário que está pleiteando a recuperação, para que ele possa, no âmbito do processo de recuperação judicial, contrair um empréstimo, tá certo? Ou um financiamento. Essa é a finalidade desse artigo. Então, olha só, eu grifei aqui para você em preto, ó. É a celebração de contratos de financiamento com o devedor, para quê? Para financiar as suas atividades, as despesas de reestruturação ou a preservação de valor de ativos. Por exemplo, se existe um parque industrial, que o maquinário está parado porque falta manutenção, aquilo vai se depreciando, uma hora para de funcionar, perde valor. Então, esse dinheiro pode ir para isso, pode ir para uma manutenção, pode ir para uma modernização de um parque industrial para que eles retomem o fôlego e possam continuar exercendo aquela atividade. Então, esse dinheiro é para isso. Porque muitas vezes, gente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um plano de recuperação judicial, tá? Às vezes, as ideias que são colocadas ali, do que tem que ser feito para se recuperar, tem que ter grana para implementar a ideia. Muitas ideias, elas são onerosas para serem implementadas. Então, esse mecanismo vai funcionar muito bem para isso. Essa positivação é importante para trazer segurança jurídica para a operação. Especialmente para quem? Para o credor. Você já sabe que a lógica é a lógica da tutela do crédito. E como é que a gente traz segurança para o credor? Como é que a gente traz segurança para o ambiente de negócio? A gente falou isso na introdução de ontem. Eu crio normas, porque se eu crio normas, eu sei a regra do jogo. Tem nada pior, gente, que não ter nada escrito e do nada vem uma canetada do Estado. Se a regra está posta, todo mundo sabe qual é a regra, entra quem quer. É claro que eu estou falando assim, mas a gente ainda tem um problema, né? Que é a nossa insegurança no judiciário. Porque hoje, por exemplo, eu até compartilhei com o pessoal aqui do escritório uma decisão completamente esquizofrênica, falando que o escritório de advocacia precisa pagar PIS e COFINS sobre o reembolso que a gente recebe dos clientes. Quer dizer que eu adianto despesa, mais aspas aqui, uns parênteses, né? Eu adianto despesa para o meu cliente só para dar agilidade aqui nas coisas, quando ele me reembolsa, eu pago imposto sobre isso? Como assim? Então a gente ainda tem esse fator de insegurança do judiciário, mas a positivação, ela já mitiga, ela já reduz um pouco essa insegurança jurídica, tá certo? Agora, tem outras coisas que eu posso fazer para aumentar essa segurança jurídica, como, por exemplo, vamos imaginar que houve a celebração de um contrato desse, de financiamento, e que por algum motivo esse devedor não está conseguindo pagar.
qual é a natureza jurídica desse crédito? Vamos pensar na situação da falência? Porque na falência você sabe que a gente tem o quê? No artigo 83 e 84, a gente tem uma classificação dos créditos. A gente não pode sair pagando assim, na ordem que a gente quer. Tem lá uma classificação que é de observância obrigatória. Qual é a natureza jurídica desse crédito oriundo do Deep Finance? Onde é que ele entra ali naquela ordem de pagamento? Gente, ele é classificado como crédito extraconcursal. Ele entra no artigo 84, crédito extraconcursal. E isso significa que tem privilégio, tem prioridade de pagamento. Então, olha como a gente consegue ir construindo um arcabouço de regras que aumentem a segurança jurídica dessa operação. Quando eu falei para vocês no início dessa aula, eu preciso facilitar para o credor o retorno do crédito, a cobrança do crédito. Então, eu tenho a norma no artigo 69A, eu tenho a classificação disso como crédito extraconcursal, tá certo? Então, isso é uma segurança muito grande. Agora, como é que funciona esse fluxo do pedido de financiamento? Gente, eu vou ter, então, ali o devedor vai pedir esse financiamento, vai apontar com quem que ele quer contratar, em quais condições e para quê que ele precisa desse dinheiro, tá certo? É um plano de recuperação, eu tenho que prestar conta de tudo, então esse dinheiro ele é carimbado, ele vem para uma determinada finalidade. Se houver o deferimento, se for autorizado, vai acontecer o desembolso, tá certo? E aí a gente precisa entender o seguinte, se houver esse desembolso, né, se um devedor em recuperação judicial, ele pede um financiamento na modalidade do Deep Finance, cabe recurso, Ministério Público, os credores, alguém pode reclamar disso? Falar, não, peraí, já está endividado, que os credores podem não gostar, você já está endividado e esse é um crédito que se você quebrar, ele vem na frente do meu, porque ele é extraconcursal. Então, alguém pode não gostar, alguém pode reclamar. E nesse caso, então, cabe recurso? Gente, se não for atribuído efeito suspensivo, tá bom? Antes do desembolso, a decisão não pode ser modificada em sede recursal, tá bom? Então, a gente tem que ver o seguinte, houve desembolso ou não houve? Porque depois que o dinheiro entrou, eu não vou fazer você devolver. Para quê? Para a gente ter mais segurança jurídica nessa operação. Então, repara que todas essas modificações que eu trouxe para ir discutindo com você, olha o objetivo, facilitar a recuperação, o soerguimento dessa empresa, facilitar a devolução do crédito para o credor, maximizar a segurança jurídica nesse nosso ambiente de negócios. Essa é toda a pegada dessa onda de reformas que vem desde 2019. Tá tudo bem aí? O povo tá vivo? Tem dúvida? Tá tudo certo? Gente, se vocês não entenderem alguma coisa, avisa, fala, manda aqui no chat, tá bom? A gente tá olhando, que eu não gosto de ficar falando sozinha não, hein? Então, vai mandando aí as suas perguntas e as suas dúvidas, tá certo? Próximo ponto é um ponto que tá gourmetizado quase, né? Tá, o pessoal falou muito, muito, muito. É de fato muito importante, que é a mediação, tá certo? Então, a mediação ela tem sido um instrumento muito encorajado, muito estimulado em sede de recuperação judicial. Meu azinho caiu aqui, mas aqui eu trouxe para vocês alguns destaques para mostrar que a gente tem, em especial ali no artigo 20, mas também no artigo 22, que fala de administrador judicial, a gente tem dispositivos, espaços que trazem essa questão da mediação. O que é esse estímulo à mediação que, inclusive, os administradores judiciais precisam ajudar a fomentar, precisam encorajar, que é essa previsão do artigo 22, a linha D,
Item J, tá certo? Gente, essa mediação é uma mediação entre o devedor e os seus credores. Tem um caso de sucesso, ou como o pessoal brinca aí, né? Já que tem muitas pessoas de São Paulo aqui hoje com a gente, né? Um case de sucesso. E o povo rindo, mas é a Oi, é o caso da Oi. Todo mundo deve saber que a Oi tá aí há um bom tempo nessa luta, nesse processo de recuperação judicial, e os casos bem-sucedidos de mediação que a doutrina vem estudando, muitas vezes eles são desse caso da Oi, tá certo? Gente, essa mediação entre devedores e credores, ela é importante por uma série de razões. Porque existe uma expectativa de encurtamento da duração do processo. E sobre isso, eu quero te mostrar uma coisa muito dramática, mas foram dados muito relevantes que eu tive acesso. Esses dados são de uma pesquisa empírica que está em andamento no TJ aqui do Rio de Janeiro. Essa pesquisa é conduzida pela professora Ana Célia Marques, que trabalha aqui no curso com a gente. Não está publicada ainda e ela gentilmente cedeu. Mentira, foi depois de eu ficar me humilhando, implorando para ela me dar os dados da pesquisa, porque eu queria mostrar para vocês, porque esses números são absolutamente alarmantes. Quando a gente estuda, e aí cuidado, gente, para o pessoal de concurso não confundir as bolas, tá? Quando a gente fala de prazo, quando a gente estuda a Lei 11.101, galera que vai fazer concurso vai trabalhar com os prazos que estão previstos na lei. Meus colegas advogados precisam saber disso aqui. O que é isso? Quando a gente olha para a realidade do processo, nas varas empresariais aqui do Rio, pelo menos, os prazos estão sendo sistematicamente descumpridos. Ah, por quê? Porque o judiciário está sobrecarregado. O processo eletrônico não resolveu as mazelas que ele disse que ia resolver. Então, por exemplo, vou explicar esses dados aqui para vocês. Olha isso, olha só. A média de dias entre a deliberação da Assembleia Geral de Credores e a concessão da recuperação judicial pelo juiz, a sentença que concede a recuperação judicial, a média de tempo que isso leva entre os credores falarem, ok, aprovamos, e o juiz falar, concedo a recuperação judicial, média, 116 dias, gente. Mais de 3 meses. Tem advogado que vai lá, né, e fala assim, mas então, os credores aprovaram, excelência, libera aí pra gente começar, né? Mais de 3 meses. Isso é a média. Porque o maior tempo verificado nessa pesquisa da professora Ana, 478 dias. Gente, mais de um ano, com os credores falando assim, ok, a gente concordou. Isso é brutal. Como é que aquele negócio sobrevive? Outro dado que essa pesquisa traz é aquele ali, ó, média de dias entre o deferimento do processamento da recuperação judicial. O que é isso? O devedor foi lá e pediu, distribuiu o pedido, juntou a documentação. Aí o juiz verifica se estão preenchidos todos os requisitos legais e fala, defiro, vamos começar, deferimento do processamento. Entre essa decisão de deferimento do processamento e a convocação da primeira Assembleia Geral de Credores, média de tempo, 358 dias. Quase um ano. Essa é a média. Prazo máximo verificado, 625 dias. Então, quando a gente fala em mediação, existe uma expectativa de que a gente consiga o quê? Encurtar isso aqui. Vamos conseguir? Não sabemos, a modificação é recente. A gente vai precisar de muita pesquisa, não só da professora Ana, como de outras pessoas também, em outros estados, em outros tribunais de justiça, até para a gente comparar se é um problema generalizado, se é um problema de determinados TJs, o que está acontecendo. Então, isso aqui é muito interessante, gente, para a gente conseguir enxergar que lei é uma coisa, né? Teoria, a famosa teoria e prática, que nesse caso está assim a léguas de distância, tá certo? Então, a proposta, esse encorajamento de mediação, tem como perspectiva, além desse encurtamento, também
uma melhora dessa relação entre credores e devedores, que é o que a gente chama de credor colaborativo. Porque é muito melhor que a gente tenha credores colaborando, cooperando com o devedor para esse processo de soerguimento da empresa, porque se quebrar, amigo, eu só te pergunto o seguinte, quem é você na fila do pão? O que eu estou querendo dizer com isso? Quem é você no rol do artigo 83 e 84? Você está onde? Porque se você é quirografário, meu querido, se você é credor sem garantia, você está na fila, provavelmente não vai receber. É melhor você cooperar. Vamos conversar? Vamos mediar? Então, é melhor para todo mundo. Agora, os impactos disso, dessa questão da mediação, que está sendo amplamente incentivada, a gente só vai conseguir verificar com um pouquinho mais de distanciamento da reforma. Tem que esperar passar um pouquinho mais de tempo. Eu deixei aqui o contato do Instagram da professora Ana, para se tiver aí algum apaixonado por pesquisa, por recuperação e falência, ela tem pesquisas muito interessantes nessa área, tá certo? Tá muito pequeno, né? Estão falando aqui para mim, mas vocês vão receber, mas de qualquer forma eu vou falar, que é @AnaMarquesGarcia, mas de qualquer forma tá no material que vocês vão receber, tá certo? Maravilha, gente. Próximo ponto que eu trouxe para vocês também é muito bacana, porque não tinha isso no nosso ordenamento até então, tinha nos Estados Unidos. De novo, aliás, vale essa observação. A nossa Lei 11.101 de 2005, ela é muito inspirada no Bankruptcy Code, lá dos Estados Unidos. E, de novo, a gente foi beber na fonte da legislação estadunidense com o Deep Financing e com essa questão aqui que eu chamei de um novo equilíbrio de forças entre credores e devedor. Gente, aqui no Brasil, antes da reforma, só o devedor, só o devedor tem legitimidade ativa para pleitear a sua recuperação judicial e só ele pode apresentar o seu plano de recuperação judicial. Que novidade é essa que aparece aqui? Nossa, por que isso ficou claro assim, gente? O que aconteceu? Não sei, mas vou explicar que aqui na minha tela tá normal e aqui para vocês não tá. Não tem problema. Não tem problema, eu explico. Gente, o que é isso aqui? Na verdade, é um fluxograma que mostra o que acontece desde o momento que você entra com o seu pedido de recuperação judicial. Então, você vai esperar para ver se você vai ter o seu pedido deferido ou não. Se o seu pedido não for deferido, não acontece nada demais. Parou ali, se for indeferido, é porque você provavelmente não cumpriu algum requisito objetivo, não juntou documento, ou não cumpriu os prazos que tem que ser cumpridos para que você possa pleitear a recuperação. Não tem laudo de viabilidade econômica, ou você saiu de uma recuperação há pouco tempo, enfim. Você pode juntar a documentação ou esperar o tempo passar e pedir de novo. Quando você tem o deferimento do processamento da recuperação judicial, que é o sinal verde, você tem, pela lei, 60 dias para apresentar o seu plano de recuperação. A partir desse momento, do deferimento do processamento da recuperação judicial, é o que eu brinco, que o devedor ele fica com aquela guilhotina ali no pescoço. Se demole, falência. Não apresentei o meu plano no prazo. Você pode ter a convolução em falência. Na prática, a gente acaba não vendo, porque o juiz acaba prorrogando esses prazos. Vocês viram como os prazos eles são alongados e dilatados. Mas, apresentou o plano, gente, quem aprova o plano não é o juiz. O juiz não é credor do devedor. Quem aprova são os credores, reunidos em Assembleia Geral. A AGC é a Assembleia Geral de Credores, tá certo? E aí, o que acontecia? Chegou na Assembleia Geral, a gente tem dois caminhos. Tô falando antes da reforma. A Assembleia aprova, dá ok para o plano. Aí o juiz vai lá e faz o quê? Concede a recuperação judicial. Começa a executar o plano. Mas pode acontecer dos credores rejeitarem o plano. Falar, que é isso? Esse plano é inviável.
Esse plano trata com muita diferenciação os credores, não tem isonomia. O que tem os credores mais ferrados que outros? E rejeitarem o plano. Em regra, tirando hipóteses do Crandown, do artigo 58, parágrafo 1º, em regra, a rejeição, isso antes da reforma, a rejeição do plano de recuperação judicial pelos credores gerava a convolução da recuperação judicial em falência. Isso mudou. Então, a reforma traz um dispositivo muito interessante, que são acréscimos no artigo 56. Olha lá. Rejeitado o plano de recuperação judicial, o administrador judicial submeterá no ato, na hora, a votação da Assembleia Geral de Credores a concessão de prazo de 30 dias para que seja apresentado plano de recuperação judicial pelos credores. O que é isso? Plano de recuperação judicial alternativo. Olha que bacana. É o famoso não está satisfeito, faz melhor? Se os credores falarem assim, mas esse negócio é inviável, eu vou te apresentar um plano que presta, peraí, vamos resolver isso. Gente, isso é bom. Só que a gente precisa de um credor ativo, colaborativo. E para que isso aconteça, parágrafo 5º, a gente tem que ter esse prazo de 30 dias para apresentar esse plano de recuperação alternativo, olha lá, ele tem que ser aprovado por credores que representem mais da metade dos créditos presentes à Assembleia Geral, parágrafo 5º. Então, a rejeição do plano de recuperação judicial pelos credores não gera a convolução automática em falência. Automática não. O administrador vai perguntar, vocês querem um prazo de 30 dias para apresentar um plano alternativo? Não, não queremos. O juiz convola em falência. Sim, queremos. Concede o prazo se as pessoas que quiserem forem mais da metade dos créditos presentes na Assembleia Geral. E aí concede-se o prazo e eles apresentam. Agora, gente, não é que os credores vão trazer um plano e vão enfiar a goela abaixo pelo devedor. O devedor tem que concordar. Ele tem que dizer se aquilo é execuível dentro da realidade dele ou não. Ninguém conhece melhor a realidade daquela atividade econômica do que o próprio devedor. Então, é óbvio que a opinião dele importa e importa muito. Tá certo? Bom, próximo ponto que a gente tem aqui é o seguinte: esclarecimentos sobre o passivo tributário na alienação de ativos. Gente, a modificação que acontece aqui, ela é mais um esclarecimento, ela é mais educativa, é mais para acalmar os ânimos do que qualquer outra coisa, porque a gente tinha uma insegurança oriunda de um conceito, na verdade, da extensão de um conceito. Eu vou te explicar melhor como é que isso funcionava. Olha só, o cenário que a gente tinha era o seguinte, né? Quando todo plano de recuperação, eu mencionei isso há uns minutinhos atrás, os planos de recuperação, na grande maioria dos casos, eles vão prever o quê? Alienação de ativos. Porque sem dinheiro ninguém se recupera. Vocês devem ter idade suficiente para lembrar que existiu uma companhia nacional maravilhosa chamada Varig. E o que aconteceu com a Varig? A Lei 11.101 de 2005 foi aprovada às pressas para a Varig poder pleitear a recuperação judicial. Foi o primeiro case da Lei de Recuperação Judicial. E aí, o que aconteceu ali? A Varig colocou no plano a alienação de vários ativos. Vou vender isso. Mas, legal. Vem o avaliador, o oficial de justiça avaliador, e fala, isso aqui vale tantos milhões, isso aqui vale tantos milhões, e avaliou tudo. E aí, a gente tem várias modalidades de venda, artigo 141, 142. É melhor eu fazer o quê? Eu vender os bens pingadinhos? Vou vender esse pote de álcool gel, essa taça, que eu ganhei de presente porque quebraram a minha taça do Pablo Neruda. Que a pessoa quebrou tá aqui, gente. Eu tô fazendo o quê? Dando indireta. Eu vou vender esse Durex, ou é melhor eu vender tudo que tem aqui dentro do escritório,
funcionando, organizado para você só chegar aqui e trabalhar. É claro que os bens organizados e prontos para serem usados, eles valem mais. Então, o legislador ele coloca uma ordem de prioridade na hora de você vender as suas coisas. Tenta vender o conjunto. Tenta vender uma unidade produtiva inteira. Tenta vender o estabelecimento. Não deu certo? Você começa a vender os bens isolados. E como eu vou fazer a venda? Qual é o jeito que idealmente eu consigo mais dinheiro? Leilão, né? Todo mundo já viu cenas de leilão em filme. Eu dou 200, 250, 300. Aí chega alguém, né? Tantã, eu dou 600, né? É isso, leilão. Então, a Varig falou, vou fazer isso. Reuniu os bens e foi para os leilões. Só que, gente, vamos lá. Quem é que vai comprar slot da Varig? Estação de rádio da Varig? Não sou eu, não é você, não é a loja Marisa. Quem vai comprar é o concorrente. É a Gol. É a TAM, que na época era TAM, não era Latam. E aí, os concorrentes falam o quê? Ah, esse negócio aí que está avaliado em 2 milhões? Pago 300 mil e olha lá. E aí, a posição da juíza era o quê? Bom, ou eu autorizo a venda ou não vende, né? E assim foram acontecendo os leilões da Varig. Gente, eu fiz um estudo disso. Esse estudo está publicado, inclusive. Para quem quiser, é só sinalizar para a gente que a gente manda. Eu olhei, ganhei uma crise alérgica, ainda perdi minha carteirinha da OAB nessa pesquisa. A gente conseguiu verificar, eu olhei todos os laudos de avaliação e eu comparei com todos os laudos de arrematação. E o que eu verifiquei? Que todos os bens da Varig foram vendidos por valores muito abaixo da avaliação. Gente, tinha deságio de até 75%. O que isso significa? Que se um bem estava avaliado em 1 milhão, a Varig recebeu 250 mil. Então, pensa isso acontecendo sistematicamente. Porque quando você fala no seu plano, vou fazer a venda de ativos e você tem que botar uma estimativa de arrecadação, vou arrecadar X. Aí você arrecada menos 10X? Se você arrecadou menos 10X, você conseguiu cumprir o plano? Não, falência. Então, a gente tem um princípio da maximização dos ativos, no artigo 75, que na prática é muito difícil de conseguir implementar ele. Mesmo com as previsões salutares dos artigos 60, parágrafo único e 141, inciso 2. O que eles falam? Olha, na alienação de ativos em sede de recuperação e de falência, eu até, se eu não estiver enganada, eu botei ele aqui, botei. Olha lá, parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas as de natureza tributária. Isso aqui, essa redação já é oriunda da reforma, tá? Porque na redação original só tinha aqui natureza tributária. Você vê que entrou natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária, trabalhista. Entrou tudo. Isso aqui já é redação nova. Mas qual é o objetivo aqui? Gente, a Varig quebrando. Aí a gente tem recuperação judicial. Oi. Aliás, onde o pessoal do escritório aqui almoçou? Eu não fui, não. Não me levaram. Foram comer no Rio Cenário, tá? Não me levaram. Tudo bem. Se depois a gente resolve. Rio Cenário está em recuperação judicial. Rio Cenário. Oi. Teca, não sei se vocês têm toalha, roupa de cama da Teca. Tectoy, pra galera das antigas aí que regula idade comigo, do videogame, Tectoy, recuperação judicial, tá? Então, o que acontece? Imagina que eu falo pra vocês, vem aqui comprar bens da Teca, da Varig, da Oi, mas vocês vão levar dívida junto. Quem que vai aparecer pra comprar? Ninguém, o povo não é otário. Então, o legislador precisou colocar isso aqui pra quê, gente? Pelo amor de Deus. Comprem os bens que os devedores em recuperação estão vendendo. Eles precisam do dinheiro para se recuperar. Venham comprar porque vocês não vão pagar as dívidas. Aí a galera anima. A mesma coisa na falência. Se já faliu,
É vender ativo, pagar passivo. Tem que vender tudo. E para vender, não pode ir com dívida. As dívidas ficam para serem pagas. Logo que a lei saiu em 2005, o pessoal estava meio assim no caso da Vale. Mas se eu comprar, não vai vir com dívida não, né? E aí a justiça até se manifestou. Não, não vai com dívida, fiquem tranquilos. Só que aí, repara, a gente tem um problema de nomenclatura. O que diz o caput do artigo 60? Alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas. Gente, o que é unidade produtiva isolada? Porque esse é um conceito que não é jurídico, né? Ele é econômico. Por exemplo, se estivesse falando aqui estabelecimento, a gente saberia o que era. Estabelecimento está no artigo 1142. Até falei dele ontem com vocês. Né? Então, o que acontece? Olha só. Quando juntava o caput do 60 com o 133 do CTN, que é o Código Tributário Nacional, a galera ficava assim, não tem muita certeza disso não, hein? Será que eu não vou ter que pagar dívida tributária? Olha o que diz o 133 do CTN. Ele, na verdade, o caput, ele vem falando de venda de estabelecimento, que é um conceito que a gente conhece, e falando que quando você compra um estabelecimento, acontece a sucessão tributária. Exceto, parágrafo 1º, exceto nos casos em que você fez essa compra em sede de processo de falência ou unidade produtiva isolada na recuperação judicial. Voltou a história da unidade produtiva isolada. Que diabo é isso? Então, a gente tem uma alteração que é uma inclusão de um artigo novo, que é o 60A, para acabar com essa celeuma interpretativa, que é o quê? Gente, qual é a extensão desse conceito de UPI? O que está aí dentro? E aí, na verdade, a gente entende com a leitura desse artigo que a unidade produtiva isolada são bens e direitos de qualquer natureza, ou seja, não importa se é tangível, intangível, se a venda foi feita isolada, se a venda foi feita conjuntamente, como eu falei para vocês que é possível, incluindo a participação societária. Pode ter ali, por exemplo, acontece com frequência. Quando a gente tem uma recuperação judicial, a empresa ela precisa indicar de onde é que vem tua crise. Porque quando a gente olha para o artigo 50 da Lei 11.101 de 2005, o artigo 50 ele tem 16 incisos. E ele traz os meios de recuperação, meios jurídicos de recuperação. Se você for classificar essas 16 hipóteses, esses 16 meios de recuperação, se você for botar eles em 4 caixinhas, você vai perceber que basicamente podem ter 4 problemas. Pode ser um problema financeiro, trabalhista, pode ser um problema de gestão, de administração, ou pode ser um problema de organização empresarial. Então, você consegue botar esses 4 incisos dentro dessas 4 caixinhas de problema. Às vezes, muitas vezes, o problema é de gestão. É dos administradores. Então, às vezes, faz parte... Como é que eu resolvo um problema de gestão? Eu tenho como meios para resolver esse problema forçar uma troca de administradores ou até mesmo forçar a venda do controle societário. Por isso que a participação societária entrou aqui. Porque, às vezes, o sócio, ele vende a participação dele se ele for, por exemplo, um controlador, tá certo? Então, dentro desse conceito amplo de unidade produtiva isolada, entra isso tudo, bens e direitos de qualquer natureza. Então, se tiver um empresário em recuperação judicial ou em falência vendendo qualquer uma dessas coisas aqui, vai livre e desembaraçada de ônus tributários, regulatórios, de anticorrupção, penais, ambientais e tudo mais, trabalhista, que vem previsto ali no parágrafo único do artigo 60. Tudo bem? Tá tudo certo aí? Maravilha! Vamos, então, já nos encaminhando para o fim, para não cansar vocês demais. E o nosso último ponto
são as novas obrigações dos administradores judiciais, tá certo? Pessoal, o administrador judicial é uma figura extremamente importante dentro dessa lógica da Lei 11.101 de 2005, é uma figura obrigatória, tanto na recuperação quanto na falência, embora ele tenha atribuições. Existe um rol, um tronco de atribuições comuns e outras que são específicas por causa das especificidades da recuperação ou de falência, tá certo? O que tem de novidade? As atribuições do administrador, elas estão previstas ali no artigo 22 e elas foram alongadas, tá? Então, por exemplo, ele precisa estimular a mediação. Eu mencionei isso para vocês quando a gente falou de mediação há uns minutos atrás, tá bom? Outra coisa importante que vem numa toada de facilitar é que os administradores, eles vão precisar ter um site. E nesse site vai estar organizado ali quais são os processos que estão com ele. Ele tem que colocar as principais peças, os principais pedidos, e a lei fala, inclusive, que ele precisa, nesse site, disponibilizar modelos. Porque às vezes, gente, foi aquilo que eu comentei com vocês, aí é um colega que não está habituado com a área de falência, mas chegou um cliente que tem um crédito, que tem que habilitar, custa ter lá um modelinho de habilitação. A habilitação de crédito é uma etapa que não acontece perante os juízes. Ele é administrativo, ela acontece perante o administrador judicial. Aí, às vezes, os colegas falam assim, tá, mas como é que eu escrevo aqui, eu dirijo, como é que eu formulo? Tem que ter lá o modelinho, tá certo? Inclusive, tem previsão para que os pedidos de habilitação e apresentação de divergências não aconteçam nos autos. Direto. Fora do processo com o administrador judicial que vai consolidar isso tudo. É ele que organiza o quadro geral de credores. Consolida para o juiz homologar. Então, por que tem que ficar juntando isso lá nos autos do processo, movimentando essa engrenagem do judiciário, que já está muito assoberbado? Aí demora para juntar, demora para dar acesso ao administrador. Então, repara que a gente tem uma questão aqui de economicidade, princípios da economicidade e da celeridade processuais. Opa, pera que eu passei demais. Fica aí. Ó, outra coisa, ainda dessas novas atribuições do administrador, prazo de 15 dias para responder outros juízos e órgãos públicos que às vezes solicitam informações. Ou seja, não precisa ir lá no processo perguntar, vai direto para o administrador judicial. Você percebe que tem uma movimentação aqui de tentar diminuir um pouco a carga do judiciário e dar mais celeridade? Outra coisa, o administrador judicial precisa verificar a veracidade das informações prestadas pelo devedor. Então, essa informação ela está amparada por algum documento, alguma certidão, algum contrato, extrato bancário, de onde é que está vindo isso? Essa informação tem lastro? E eu deixei o último tópico aqui para ponderar uma coisa com vocês. Vocês já perceberam que, embora a gente tenha prazos muito rígidos na lei, por exemplo, a gente não leva a ferro e fogo isso. Porque ninguém quer sair quebrando por aí todos os empresários que forem pedir recuperação judicial. Muito pelo contrário, a gente quer que eles tenham uma chance de se recuperar. E aí tem essa previsão que eu acho que, se ela for levada ao pé da letra, ela é meio problemática. Por quê? Olha lá. Na falência, o administrador deve alienar os bens da massa falida em 180 dias, sob pena de destituição. Então, vamos lá. Objetivo da falência. Falência é uma execução coletiva, né? Então, o administrador, uma vez nomeado e empossado, o que ele vai fazer? Arrecadar bens e documentos. Ele vai alienar o ativo, pagar o passivo, hipoteticamente, partilhar o remanescente se houver. Geralmente não sobra nada, gente. Geralmente falta. E aí, quando você fala que o administrador tem que alienar os bens no prazo máximo de 180 dias, dá 6 meses. Fala, pô, Priscila, mas 6 meses não dá para vender? Ah, amor, tu já tentou vender um imóvel? Vamos ficar aqui no básico. Já tentou vender um imóvel?
Gente, às vezes leva anos. Eu não estou dizendo que a gente tem que aceitar que leve anos. Só que tem bens que, primeiro, sabe quem avalia os bens? Isso aqui vale isso vale aquilo. Na hora de vender, é o administrador judicial. Semana passada eu estava com um cliente aqui, que ele tem uma plataforma digital. E aí ele falou assim para mim, Priscila, como é que eu avalio quanto vale a minha plataforma? Porque assim, a minha empresa tem um capital social de 10 mil, mas essa plataforma não vale 10 mil, ela vale muito mais. Falei, a gente tem que chamar um escritório que saiba fazer valuations de empresa baseada em plataforma. Não é o administrador judicial que vai saber fazer isso. Quanto vale uma marca? Não é o administrador judicial que vai saber fazer isso. Então, ele vai ter que procurar alguém, ele vai ter que contratar, isso tem um prazo. Aí, quando o laudo de avaliação vier, o administrador vai avaliar, aí tem que vender. Facilmente isso pode passar de 6 meses. É claro que, gente, a gente tem os princípios da celeridade e da economicidade na lei de recuperação e falências, por quê? Quanto mais rápido eu vender, menos depreciação aquele bem vai sofrer. Se ele sofrer menos depreciação, eu consigo vender ele por um valor maior. Se eu vender ele por um valor maior, princípio da maximização, eu pago mais gente. Então, é claro que a gente tem que tentar fazer as coisas o mais rápido possível. Qual é o meu problema? Eu nem tenho tanto problema com a questão dos 6 meses, eu tenho problema com a parte final, destituição. Por quê? A gente tem duas modalidades de afastar o administrador do seu encargo, que é um encargo público. Eu posso substituí-lo e eu posso destituí-lo. Qual é a diferença? Destituição é punição. Afeta o pagamento dele, afeta trabalhos futuros dele. Então, assim, é claro que o magistrado precisa verificar se o atraso decorreu do quê? De negligência. Ah, ele não estava fazendo nada, ele não está tocando o processo, ele não está correndo atrás de avaliação, ele não está correndo atrás de vender. Aí tudo bem, ele vai ser penalizado. Mas não é assim, não interpretem de uma maneira literal, porque não é assim, tá certo? Agora sim, muito bem, pessoal. Esses eram os pontos que eu queria ter trazido para vocês sobre as atualizações da Lei 11.101 de 2005, tá certo? Amanhã é o nosso último dia dessa semana 3 em 3 e nós vamos falar de um dos assuntos mais badalados do momento, que é a Lei Complementar 182, tá bom? De 2021, que estabeleceu, de maneira muito bem-vinda, o nosso marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. Então vai ser a nossa última live amanhã às 20h30 e eu vou estar aqui te esperando. Por aí, tá tudo bem? Pessoal, vocês estão vivos? Deem um oi para ninguém ficar triste. Deu para entender tudo? Ah, eu preciso falar senha. A senha que eu pensei não me deixaram falar. Um dia, se a gente estiver sentado junto num bar, me cobra que eu vou te contar essa história. Ou então, se a gente se encontrar num curso presencial, eu te conto essa história, tá? Que não me deixaram falar. Mas a nossa senha para hoje vai ser quirografário, sem acento, tá bom? A gente falou dele hoje, o credor quirografário é aquele que não tem nenhum tipo de garantia. Então, anota em algum lugar para você não esquecer, porque você só vai receber esse arquivo amanhã. Senha quirografário, sem acento. Tudo bem? Tudo certinho aí? Pessoal, muito obrigada pela presença. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Aguardo todo mundo amanhã no nosso último encontro. Um super beijo, bom restinho de noite e até amanhã.